partir de agora você acompanha comigo todas as ferramentas e possibilidades que uma câmera profissional pode te entregar no seu workflow de produção de conteúdo. Vambora? Quando você compra uma câmera como essa daqui, ou qualquer câmera profissional, a única peça que vem dentro da caixa é o corpo. O que seria o corpo? Isso daqui seria o bloco, que consiste do bocal até a parte traseira. Algumas câmeras ainda, elas não vêm nem com esses acessórios aqui, por exemplo, com monitor, cabo, bateria. Fique atento a esses detalhes. Observe o que são os acessórios complementares ao corpo. No caso dessa câmera aqui, você pode observar que ela tem o corpo, uma lente, um monitor, um cabo e uma bateria. Temos 3 tipos de bocais nas câmeras. O primeiro seria o EF, que foi o primeiro sensor, que é antecessor do RF. Temos também o bocal PL. Tem vários tipos de bocais. É importante que na hora que você for comprar um equipamento desse, observar, porque isso vai limitar qual é o tipo de lente que você pode utilizar. Então, qual que seria a diferença basicamente de um para o outro? O mecanismo de construção, a qualidade e as possibilidades. Por exemplo, em lentes RF, elas tendem a ser mais silenciosas, que ela é mais moderna, tende a ter uma imagem melhor. Você vai ter, por exemplo, possibilidades de rastreamento diferente, que seria possibilidade de traquear objetos, pessoas, carros, veículos, algumas configurações que aceleram o processo de produção, principalmente para aquelas pessoas que não são da linha cinema, onde que tudo é feito muitas das vezes de forma manual ou com equipamentos muito melhores. Já lentes, por exemplo, que é do bocal PL, que é utilizado no cinema, você não vai ter, por exemplo, foco automático. O foco vai ser totalmente manual e você precisa que ou controlar o foco manualmente enquanto movimenta a câmera, ou ter um sistema de autofoco que permite que, através de um sensor que fica na frente da lente, ele analisa toda a cena e vai analisar o quanto que ele tem que gerar ali na lente para que o objeto em questão seja traqueado. E aí ele vai utilizar a inteligência artificial para focar primeiramente em pessoas ou pessoas que entram depois na cena, ou objetos, carros, veículos. São esses pontos em questão. Se você, por exemplo, tentar colocar uma lente que seja RF numa câmera que tem o bocal EF, você não vai conseguir. Mas fazendo o contrário, por exemplo, você tem uma câmera que o bocal é RF, ou seja, é um bocal mais moderno, você consegue colocar a lente mais antiga, não conectando diretamente. Você precisa de um adaptador que pode ser comprado, é coisa barata, e aí você consegue utilizar nessa câmera RF tanto as lentes RF e as EF, desde que seja utilizado um adaptador. Só para ficar bem claro, vai ter lentes que são baratas e que imprimem uma estética às vezes melhor do que as caras. Então tome cuidado para você não se empolgar e ver lentes caríssimas e querer comprar. Às vezes não é o look que você gosta, ela é simplesmente cara, mas não é o que você gosta. Quando a gente fala de lente, foco, todo mundo que está começando vai detestar o foco manual porque realmente é complicado. O foco manual ele é feito para você às vezes filmar, daqui para lá, você olhando aqui na cena e vai controlando o foco. Quando você tem que se autofilmar, o mais importante seria o quê? Lentes com foco automático. Então, quando for adquirir uma lente, observe se ela tem um botãozinho que comuta do modo manual para o modo automático. Vai ter momentos em que você não vai querer utilizar o foco automático, principalmente quando você tem uma cena que você já sabe qual que é a distância focal e você não quer aquela possibilidade de, enquanto você está gravando, ele trocar o ponto de interesse, ele interpretar alguma coisa que não era para ser interpretada. Por exemplo, eu quero focar a câmera que está me filmando e como eu já sei que, por exemplo, a distância é mais ou menos 1,5 m, então eu posso preferir deixar aquele 1,5 m para que o que estiver acontecendo aí não fugir de foco. Tipo de sensor, nós temos 2 tipos basicamente muito comuns nas câmeras, que é o sensor full frame e super 35. O sensor full frame ele é maior, o super 35 ele é menor. Basicamente, quando você está utilizando uma câmera com sensor super 35, são câmeras às vezes mais baratas que usam lentes também mais baratas. Tem muita lente boa que você vai encontrar somente ela com o Super 35. Você não vai encontrar ela específico para full frame. É um detalhe também que você precisa de analisar na hora de comprar uma lente. Observe se ela é equivalente com o que você tem na sua câmera. O Super 35 por ser menor, então, por exemplo, uma lente de 35mm na full frame,
frame, você teria que utilizar uma 24mm na Super 35 para ter uma aparência mais ou menos igual da 35mm. Ou, por exemplo, uma 50mm na full frame, eu teria que utilizar uma lente de 35mm na Super 35. Então a gente pode imaginar que o quê? Eu vou estar sempre utilizando uma lente menor para conseguir o mesmo efeito do que a gente conseguia lá no full frame. A Super 35 geralmente tem uma dificuldade maior de trabalhar com imagens muito escuras. Quem vai gravar à noite pode sentir essa diferença. Mas na prática isso não é tão perceptível assim, principalmente por quem está começando a gravar conteúdos. É importante você observar esses detalhes, saber que tem esse crop, porque o 24mm do Super 35 é diferente do 24mm no full frame. Distância focal mínima que uma lente pode ter. Cada lente tem uma distância que fica registrado aqui na parte posterior da lente, né? Esse anel da frente aqui, ele fala exatamente isso. Por exemplo, eu estou aqui com uma 14mm e a distância focal mínima é o quê? 25 centímetros. Então não vai adiantar eu querer focar um objeto extremamente perto que eu não vou conseguir. Para isso, eu preciso de, por exemplo, no caso dessa daqui, melhorar essa distância de aproximação do objeto. Quem quer fazer aqueles super detalhes, filmar animais, dar um foco no olho, né, fazer aquele take assim bem focado no olho, existem as lentes macro e tem também os acessórios que você pode colocar na lente. Então, quem tem essa necessidade, por exemplo, de fazer gravações onde exige uma distância focal muito curta, observe essa distância aqui. Isso também serve para você, na hora que você estiver gravando, você saber a qual que é a distância, né, que você pode ficar da lente ali, que ela vai conseguir manter o foco no objeto desejado ou perto de você, se for o seu caso, para quem vai trabalhar com filmagem de pessoas ou se autofilmar. ISO em câmeras, uma configuração que toda vez que você for gravar, você vai ter que passar por ela. Dificilmente você não vai tocar o dedo nela, que ela basicamente vai influenciar na quantidade de luz que entra na cena. Então, quanto menor for o ISO, menos luz entra e naturalmente tende-se a ter imagens mais nítidas. Quanto mais você aumenta a ISO, por exemplo, quando você começa a passar da faixa de 800 de ISO, a imagem ganha mais ruído naturalmente com isso e você já não consegue a imagem tão nítida. Então, quando você tem um ambiente muito escuro, você aumenta a ISO. Quando você tem um ambiente muito claro, você baixa a ISO. A minha experiência aqui, por exemplo, aqui trabalhando no máximo 2000, tá legal. Em outras situações, você precisa de realmente ter muita necessidade para poder utilizar ISOs assim mais altas. Na prática, você vai utilizar ISOs na faixa ali de 800 a 400, acredito eu, e raras vezes vão utilizar coisas menores aí. Se você é uma pessoa que grava em estúdio, uma pessoa que grava com iluminação controlada, vai ser mais ou menos essa faixa. Aí, quando você vai para a área externa, aí tudo muda e aí você precisa de ter uma máquina bem preparada para poder trabalhar em situações onde que esses recursos ajudam você a solucionar um problema ou criar uma solução para o problema apresentado. Vamos falar de Shutter Speed, que é uma configuração que tem nas câmeras e às vezes você utiliza toda a vida aquele padrão que está ali e não usa utilizar outras configurações. O que acontece quando você muda o Shutter Speed, que por padrão vem como 180 graus na câmera? Vocês vão ver que quando eu gravo com Shutter Speed muito baixo, você tem uma lentidão, um rastro muito maior dos movimentos, principalmente movimentos mais rápidos. Então, quando você quer dar esse rastro da imagem como se você estivesse vendo ela em movimento, quando, por exemplo, você está numa autoestrada e coloca a cabeça para fora da janela e olha ali para a paisagem que está passando rápido, você vê aquela imagem hasteada, seria basicamente o que eu poderia dizer para você qual que seria o efeito do Shutter Speed mais baixo. Automaticamente, quando você aumenta o Shutter Speed próximo de 360 graus, é como se você tivesse capacidade de fotografar de forma muito mais rápida. Então, se você colocasse a cabeça para fora da janela enquanto está dirigindo, você conseguiria ver cada detalhe de todas as matinhos que estão ali no chão, mesmo você em alta velocidade. Essas variações do Shutter Speed, elas são para você conseguir uma estética e brincar com isso de forma criativa. O padrão, por exemplo, para movimentos como esse daqui, é utilizar os 180 graus. Configuração de íris, pessoal, que é um anel que fica na parte anterior da lente, né? Você tem o da frente, que é para poder fazer a regulagem aí da distância de foco, e o de trás, que é para poder fazer esse controle de íris. Essa funcionalidade é um dos motivos pela qual os celulares ficam muito atrás. Você não consegue controlar o desfoque. A gente sabe, já falei com vocês algumas vezes, que o desfoque ajuda a fazer a separação de coisas na cena. Eu posso colocar eu na frente e colocar aquele fundo mais desfocado.
4K. Apesar que hoje existe possibilidade de fazer isso na pós, mas pensando em grandes vídeos, isso se torna um processo muito trabalhoso, onde que dependendo da situação, se você não conseguir fazer o traqueamento e os filtros corretamente, você pode matar todo um take porque você deixou fazer isso para pós. Quanto menor for o número, por exemplo, 1.2, ele deixa entrar muita luz e, consequentemente, ele desfoca bastante o fundo, às vezes até mais do que você precisa. Por exemplo, se você tem uma lente 50mm 1.2, desfoca de forma absurda esse fundo. Aí você vai aumentando esse volume de íris, por exemplo, 2.8, 5, 10, cada vez menos desfoca o fundo e aí naturalmente também entra menos luz. Outro detalhe também que você precisa entender é que quando você trabalha com uma íris, por exemplo, 1.2, você tem um volume de foco muito menor. Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma lente da esquerda aqui da minha mão, enquanto 1.2 ele consegue focar somente esse volume, ou seja, da primeira mão para a segunda mão, se você, por exemplo, aumenta a íris para 2.8, você consegue focar um volume muito maior. Então, pensando, por exemplo, quando você está gravando por 1.2, qualquer mexidinha que você dá aqui com a cabeça aqui, a lente tem que ficar ali trabalhando para poder realmente focar com precisão. Se você trabalha com ISOs maiores, aí você tem um volume, um caixote de foco muito maior. Então, quando você vai filmar, por exemplo, uma arquitetura, uma casa, se você ficar utilizando uma lente, por exemplo, com a configuração em 1.2, você vai ter muita dificuldade, porque às vezes você está filmando, por exemplo, a mesa aqui, o fundo está desfocado, às vezes você queria mostrar a todo mundo, e aí você tem que ir lá na lente, porque é, por exemplo, um desfoque pequeno, e aumentar essa abertura da minha íris, colocando para números maiores, por exemplo, 8, 10, enfim, essas íris maiores vai permitir você ter um volume muito maior de região onde a lente consegue focar com a precisão. Um desfoque que eu gosto bastante para gravar conteúdos para a internet é lentes 35mm com abertura de 1.4. 1.2 fica legal, você vai encontrar mais em lentes de 50mm, mas dependendo da situação pode ficar forte demais ou entrar muita luz e aí você tem uma certa dificuldade aí no gerenciamento de exposição. Tudo depende do que você gosta, que você pode pagar. Cartões para câmera, qual que eu utilizo? Tem dois aqui, esse daqui custa mais ou menos R$4.000, esse daqui não lembro o valor, mas é um cartão V90, é importante você observar a velocidade de escrita, marcas conhecidas, né? Então se você comprar um cartão muito barato, ele vai superaquecer, ou ele pode corromper, ou ele pode não ter garantia, então é sempre bom você ficar atento a esses detalhes. Então olhe para a câmera que você vai comprar, qual que é o cartão que ela precisa. Em câmeras maiores, mais parrudas, pelo menos igual a minha, vai utilizar esse aqui, que é o CF Express. Ele é um cartão mais grosso, que serve somente em câmeras cinematográficas. Ele tem uma velocidade aqui de escrita, de leitura 1800 megas por segundo. Esse cartão aqui, que são para câmeras mais convencionais, ele tem uma leitura somente de 300 megas por segundo, mas que é compatível com essas câmeras, porque os arquivos são muito menores, né? Na minha câmera aqui, por exemplo, são 2.1 gigas por segundo de vídeo gravado, por isso que precisa de cartões como esse daqui. Você não deve tentar economizar na qualidade, porque isso daqui dura a vida toda se você utilizar com cautela. E sobre o tamanho do cartão, a minha recomendação é o seguinte: se você precisa de um CF Express, eu acho que 2 teras seria o adequado para você, tá? 2 cartões de 1 tera. Não coloca um cartão grande não, porque se um tiver ocupado, você não tem como desafogar ele. Se um der problema, você perde tudo. E para cartões do tipo V90, aí um cartãozinho de 256 GB, ok? E 500 GB seria o adequado pelo que é o cartão e pelo tamanho dos arquivos que geralmente são gravados aqui. Você pode observar que as câmeras, elas saem puxando a necessidade de vários equipamentos, né? Então você compra a câmera, precisa da lente, precisa do cartão e aí você precisa do leitor de cartão apropriado para aquele cartão. Então, você tem um cartão CF Express, você precisa de um leitor de cartão CF Express. No caso aqui é o meu CF Express tipo B. Tem cartão CF Express do tipo, então tome cuidado. E no caso aqui de cartão V90, é um cartão muito utilizado aí em várias coisas, tem até notebook com a entrada dele, você também precisa de um leitor compatível. Então, se seu cartão tem capacidade de escrever em 2.000 megas por segundo, você tem que ter um leitor
for compatível com isso daí e utilizá-lo usando uma conexão USB-C para poder ter a melhor velocidade possível. A minha máquina hoje, transferindo arquivos pelo cartão, eu consigo transferir uma taxa de 800 megas por segundo. Não sei se isso é um valor alto ou baixo, porque já tem um ano mais ou menos que eu trabalho nessa faixa. Agora no final do ano nós vamos fazer o upgrade para a máquina. Acredito que vai ter um salto aí de 60%. Se você quer boa qualidade de todo o processo, exige bons cartões, bom leitor e boa máquina também para poder aguentar o tranco e melhorar essa velocidade. Não quer pagar caro, vai ter que transferir os arquivos de uma forma mais lenta e esperar, né, para poder às vezes liberar o cartão se você não tem mais de um, para dar continuidade nas suas produções de conteúdo. Cara, eu já sofri demais por causa desse cara aqui, ó. Balanceamento de cores. As câmeras vêm com um recurso para você fazer o balanceamento. Tem vários métodos, né? Tem um cartãozinho que tem várias cores para você fazer o balanceamento. Tem um que você tira a foto de um cartão branco e aí você fala para ela, ó, essa foto aqui, ó, com esse negócio branco, é o meu branco verdadeiro. E você tem a possibilidade de ir na câmera, alterar essa configuração manualmente, falando qual é a temperatura. Qual que é o objetivo do balanceamento de branco? É você ter a certeza que está captando as cores da forma correta, como você deseja. Por exemplo, essa câmera está olhando para isso daqui agora. Isso é um branco. Então, na hora que eu jogar esse vídeo na timeline, o branco tem que estar branco. E acontecia muito eu gravar o take e observar que o preto estava meio azulado e eu não tinha jogado luz azul, então não fazia sentido. A camisa branca não estava, às vezes, amarelada. Isso não faz sentido, principalmente em comerciais onde que os tons tendem a ser natural. Então, se você tem uma parede branca, ela tem que estar branca. Começa a assistir, por exemplo, novelas que acontecem em ambientes durante o dia e quando tem uma parede branca, você vai ver que a parede realmente está branca, mas parece simples. Mas na hora que você captura e vê que o branco não está branco, o seu problema é no balanceamento de cores. Aí você precisa de ir na configuração da câmera e ajustar a temperatura até que, se você não tiver um cartão desse e tiver uma parede branca, você veja que a parede está realmente branca. Se você não fizer isso, tem problema? Não tem. Você vai precisar de ir na pós, ajustar essa correção. Mas quanto mais você mexe, lembre-se que a imagem é um elástico. Se você mexer demais, ela começa a se deformar e não é o interessante. Então, tudo que a gente puder fazer para captar da forma como a gente gostaria, deve ser feito. Agora, não confunda. Se essa luz aqui tivesse amarela, não faz sentido nenhum. Isso aqui está branco, porque isso já não é mais um branco. A não ser que você está com a luz amarela, mas você gostaria que isso aqui ficasse branco, né? Aí você pode alterar essa configuração até que você veja isso aqui realmente branco lá na telinha da sua câmera. Espaço de cor que tem nas câmeras. A gente tem que saber que o arquivo que é consumido na internet é o REC 709 para o SDR. O que é o SDR? É o vídeo que você vê no YouTube. Quando você vê um arquivo HDR, alguns vídeos tem a opção de você clicar na engrenagem e ativar o HDR. Aí você está vendo no espaço REC 2020. A sua TV é o espaço REC 2020, porque ela é HDR. E qual que é a diferença do SDR para o HDR? SDR, você tem uma limitação de até 100 nits de brilho para poder trabalhar. Em HDR, você pode trabalhar até 1000 nits de brilho. É o que hoje os nossos monitores comercialmente vão conseguir entregar. Mas esse não é o ponto aqui em questão. Depois, em outra oportunidade, eu explico de fato o que é o HDR. Inclusive, se você quer entender mais sobre esse processo de color grade, tem essa dificuldade de pegar, corrigir as cores para deixar a sua pele legal, eu recomendo que você faça o nosso curso específico de color grade, onde que você vai aprender tudo isso daí. Qual que é o ponto aqui? A câmera, por exemplo, essa câmera que está aqui me filmando, ela filma no espaço Cinema Gamut, que é um espaço muito maior do que o REC 709 e o REC 2020. Isso por quê? Para permitir que você possa, no processo de pós, no processo de colorização, ele fala o seguinte: olha, vai sair lá na ponta um espaço de cor pequenininho, mas eu te dou a possibilidade aqui de trabalhar no espaço gigantesco de cor, para você brincar com esse tanto de cor. Então é como se você tivesse 1000 cores para poder trabalhar, mas lá na ponta você tem a possibilidade de escolher somente 100 que vai. E aí você tem uma flexibilidade muito melhor de trabalhar aqui no processo de criação. Arquivos em RAW para câmeras é um dos principais itens que sua câmera pode ter para te ajudar a conseguir conteúdos de qualidade.
Porque você tem uma alta flexibilidade de configuração de edição. O que quer dizer? Que você pode, por exemplo, alterar a ISO do que foi capturado sem detonar a imagem. Você pode alterar a exposição, você pode alterar a cor do vídeo que foi assim gravado. Pode deixar ele mais quente, mais frio, aumentar a nitidez, reduzir as baixas luzes, aumentar as altas luzes, aumentar a saturação, tudo isso ali antes de destruir o arquivo com o máximo de informação que você tem possível para poder trabalhar. E aí as câmeras trabalham com vários tipos de RAW. Por exemplo, a minha tem a RAW brutal, que é 2,1 GB por segundo de vídeo gravado. Aí você tem o de metade, o que é o LT, o Standard, né? Cada um vai reduzir um pouco a qualidade aí de quantidade de informação que tem nele. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando com 1/4 da qualidade que minha câmera poderia gravar, ou seja, 25% da capacidade que ela tem. E aí você vê aí como que é a qualidade da câmera em questão, mas tem que saber também usar o equipamento, senão você não consegue extrair a qualidade e você vai se frustrar. Então comece com câmeras de entrada para você ir colocando a mão na massa e evoluindo passo a passo para não se frustrar. Frames por segundo. Existe uma falácia de que gravar vídeos em 60 frames por segundo você vai conseguir ter um resultado melhor, tem-se a impressão de ter uma qualidade melhor, mas a questão é que a diferença de gravar em 24 e gravar para 60 são a quantidade de fotinhas que são tiradas por segundo. Então quando você grava, por exemplo, em 60 frames por segundo, você consegue pegar um vídeo e reduzir a velocidade dele até 24 frames por segundo. Por quê? O ser humano consegue ver um vídeo em execução em 24 frames por segundo. Abaixo de 24 frames por segundo fica uma sequência de fotos. É por isso que quando você está editando e vê que está sendo reproduzido abaixo de 24, ele fica engasgando. Então, qual que é o sentido de gravar vídeos acima de 24 frames por segundo? É o slow, é fazer aquela suavizada, deixar aquele charme. Então a regra é bem simples. Você tem que reduzir a velocidade de movimento na pós? Não tem? Grava em 24 frames por segundo, né? O padrão vai ser 23.98. Se pudesse gravar em 24, seria o melhor, que tecnicamente, matematicamente dizendo, 24 frames seria mais cinematográfico e mais realista, mas algumas câmeras só tem a possibilidade de colocar 23.98, 29 ponto alguma coisa, 59 ponto alguma coisa, enfim, tá tudo bem, mas não caia nessa tentação de achar que produzir um vídeo em 60 frames por segundo você vai exportar para o YouTube ou para o Instagram e vai ter uma qualidade melhor, porque não vai conseguir. Vamos falar agora de resolução. A gente sabe que tem câmeras que gravam em 4K, 8K, 6K, 5.9K. Então, qual que é realmente a diferença? O que se sente de diferença de uma resolução para outra? Primeira coisa que você precisa entender é, dificilmente as pessoas vão conseguir ver a diferença de um 6K para um 4K numa rede social. Melhor ainda, dificilmente vão conseguir ver a diferença de um 8K para um 4K na rede social, porque a tela é muito pequena. Agora, onde que vem a diferença? Quando você, por exemplo, precisa de dar um zoom, você dá um zoom na imagem 8K, você estica igual um louco e o negócio está sempre com a mesma qualidade. Para você poder perceber que está ficando pior, você quase que teria que dar um zoom aí de 6 vezes, 7 vezes, e olhe lá se você vai perceber essa diferença. Naturalmente, quanto maior essa resolução, mais pesado, né, você consegue mexer muito na imagem e nem dá para poder perceber. Eu, particularmente, já comparei vídeos feitos em 8K no YouTube, comparei ele reproduzido no YouTube em 8K com ele 4K e vou te falar, é difícil ver uma diferença. E olha que eu tenho telas aqui que são gigantes e ver essa diferença tive que realmente olhar ponto a ponto para poder chegar a essa conclusão. Onde que vai dar essa diferença? No cinema, telas gigantes, então você precisa mesmo de resolução, porque aí você abusa demais da qualidade do arquivo. Mas em TVs de 75 polegadas para baixo, monitor dessa faixa para baixo, dificilmente você vai ver. Se puder ter, ótimo, você vai poder brincar com zoom igual louco. Igual, por exemplo, que eu tenho 6K. Posso brincar de zoom aqui sem medo, que vocês nunca vão perceber. Vou dar um zoom aí pra vocês verem, ó. Certo? Olha o zoom aí. Dificilmente vocês vão perceber essa diferença quando você está trabalhando com arquivos grandes e ainda em resolução 6K. O arquivo que você deve gravar 99% das vezes é 4K. Por quê?
é um arquivo à prova do tempo. Às vezes você cai na besteira de produzir um arquivo em 1080p, daqui 3 anos você vai olhar para trás e vai se arrepender. Principalmente quem vende às vezes treinamento. Por exemplo, às vezes é um treinamento que ele é à prova do tempo. Tem coisas que não mudam. Por exemplo, você está ensinando matemática. 2 mais 2 daqui 5 anos vai continuar sendo 2 mais 2. 3 anos você tiver que regravar como é que faz 2 mais 2 por algo que você já poderia ter feito certo lá no passado, não faz sentido nenhum. Então pense, é um conteúdo que vai permanecer válido e utilizável por muito tempo? Grave em 4K é o recomendado e você lá na frente não vai se frustrar. Vamos falar agora sobre grid. É muito importante você travar e gravar essa informação aí na sua tela. Cada câmera tem a forma de ativar, mas todas vão ter essa possibilidade de configuração, onde você pode visualizar os textos, né? Aqui, por exemplo, no meu vídeo eu tenho uma linha aqui embaixo, tenho uma linha aqui em cima, tenho aqui da esquerda e eu estou no centro dos dois aqui para realmente eu garantir que estou centralizado. Aí vem a questão que vocês ficam na dúvida sobre a linha dos olhos, né? Aqui, por exemplo, está o texto. A minha linha do olho, ela tem que estar mais ou menos 75% da altura. Isso lá na pós. Na captação, eu posso gravar de forma mais ampla e deixar que o zoom, né, ajuste essa cena. Vou tentar aqui reposicionar para você ver. Ó. Estou posicionado no texto de um lado. Aí tem a cena toda para a direita. Eu não preciso obrigatoriamente estar no centro, depende de como você está sentado olhando para a câmera. Observe que o lado da sombra está desse lado. Eu evito gravar assim, ó, filmando o lado da luz. Não tem problema filmar o lado da luz, mas se tivesse uma janela mostrando aqui, aí o ser humano interpreta de forma natural. Mas se não tem, gera uma estreita de forma inconsciente nele. Então por isso que quando você às vezes gira 45 graus, você tem essa possibilidade aqui de fazer um meio entrevista. Eu estou do lado esquerdo e eu tenho todo o meu cenário da direita, mas eu nada impediria de eu ficar exatamente no centro. A linha dos olhos estão 75%. Então, se aqui tem uma divisão de 3 partes, significa que até aqui mais ou menos tem 33%, até aqui mais ou menos tem 66%, e a linha do olho está um pouquinho a mais aqui, chegando nos 75%. Isso seria a gravação se eu quisesse já gravar do jeito certo que vai ficar lá na pós. Agora, se eu não quiser, por exemplo, ter mais liberdade, pensando também que vai gravar um conteúdo por Reels, eu não posso gravar assim. Por quê? O Reels é estreitinho, então na hora que eu tentar cortar por Reels, não vou conseguir. Então o certo seria eu me afastar aqui da câmera. Enfim, não deixe de trabalhar com essas grids para você garantir que quando você quer gravar um conteúdo como esse daqui, publicidade, por exemplo, onde você está no centro do quadro, você está aqui exatamente no centro. Ah, eu quero gravar para a direita, não tem problema. Lá na pós você pode pegar e esticar a imagem se for mandar, por exemplo, por Reels que tem quadrado, né? Lá você tem como brincar, mas no paisagem para o YouTube não dá para ficar esticando. Para poder corrigir, eu teria que dar um zoom na imagem para posicionar. Então, ó, seria a parte correta de ficar posicionado no take. Lembrando que a câmera aqui, ela está na altura aqui dos meus ombros. Eu estico para a mão, a lente está exatamente de frente. É assim que eu estou posicionado para poder fazer essa gravação, utilizando os grids também como referência para esse vídeo. Baterias para câmera. A bateria que vem nas câmeras, elas são muito limitadas, principalmente câmeras mais de entrada. Essa câmera aqui, até que a bateria que vem nela eu consigo gravar, se eu não me engano, em torno de 1 hora. Tempo suficiente, né? O grande segredo é de na hora de você gravar é você não ficar segurando o take demais, principalmente quem grava com script. Às vezes fala uma parte, aí enquanto pensa na próxima parte, deixa a câmera ligada. Então o certo é, falou o take que tem que ser gravado, pausa, beleza, dá o REC, travando, desligando, e aí quando você for continuar, dá REC novamente. Aí você poupa tamanho de arquivo e também poupa consumo de bateria. No caso, tem um tipo de bateria que a gente chama ela de bateria V-mount, onde que ela tem uma conexão atrás que ela pode ser conectada em diversos tipos de equipamento, além de ter as saídas de energia para você alimentar as câmeras, alimentar o seu sistema de gravação, carregar talvez o seu celular, carregar sistema de iluminação, enfim, ela é útil para várias coisas do audiovisual porque ela tem uma saída de corrente e potência adequada para esses equipamentos. Então, se no caso do seu fluxo de produção, o nível de bateria começar a ficar baixo demais, toda hora que você precisa da câmera não tem bateria, considere comprar uma bateria de uma potência maior que seja V-mount para você utilizar em todos os equipamentos que você vai ter ao seu redor no mundo audiovisual.
Filtro ND, todo mundo tem que ter isso aí dentro do setup. Se não tiver, vai ter diversas situações que você vai gravar super exposto ou vai ter que sacrificar a redução da ISO para poder conseguir fazer a captação da cena. O que o ND faz? Ele basicamente como se fosse um vidro que vai bloquear a quantidade de entrada de luz. Filtros ND de boa qualidade vão fazer isso sem gerar defeitos na imagem, vamos dizer assim, sem prejudicar a qualidade original, porque você precisa de um vidro de alta qualidade. Tem algumas câmeras, por exemplo a minha, ela tem um filtro ND interno, tá dentro dela, então através de botões que eu aperto na câmera, ela vai variando esse ND, por exemplo no meu caso aqui, se eu não me engano até 10 stops. Mas você pode utilizar também filtros ND externo, que é enroscado na parte frontal da lente, de acordo com a rosca. Então a lente tem uma rosca, um diâmetro, e aí você compra um filtro ND, por exemplo o meu aqui são todos diâmetro 82, e aí você compra o adaptador da sua lente para esse tamanho de 82, e aí você vai conseguir utilizar em qualquer tamanho de lente. Onde que você vai usar filtro ND? Dentro de estúdio, dificilmente você vai utilizar, você precisa disso. Você pode às vezes brincar com a ISO, mas lá fora, no sol, vai precisar de um auxílio extra para quebrar essa quantidade de entrada de luz, e aí onde estava escuro fica mais escuro, onde estava estourado volta para dentro do range ali que você tem limitação. Piquen, esse recurso que tem em algumas câmeras vai permitir você melhorar a qualidade do foco, principalmente para aqueles que trabalham fazendo review de produto, que quer dar um foco exato em algum ponto específico. Às vezes você tem um objeto que ele está inclinado e você quer às vezes focar em um botão específico, numa palavra específica, e se você não tem isso daí, exige de você, né, realmente conseguir enxergar onde que seria o melhor foco possível. Com o pique ativado, à medida que você gira ali o anel de foco, ele vai marcar com uma cor vermelha ou outras cores que você pré-configurar numa cor intensa. Se você viu o ponto de interesse numa cor avermelhada forte, significa que está focado. A mesma coisa acontece aqui agora. O ponto que eu quero de foco são os olhos. Eu quero focar os olhos, essa face aqui que eu quero focar. Então, eu ativando o pique aqui agora, deveria ver essas regiões num tom avermelhado, e isso me auxilia a saber exatamente o que está focado e o que não está. Tem um recurso que tem nessa câmera aqui e que pode ter na sua, você tem que verificar no manual, que chama Magnific, que ela vai permitir dar um zoom, ela dá um zoom no que você está visualizando e você pode deslocar ao longo da área para você ver o detalhe do detalhe. Por quê? Muitas das vezes você está aqui focando no objeto e esse objeto ele é grande e você quer focar às vezes, por exemplo, em um pontinho específico. Só que como a tela é pequena, você às vezes não consegue enxergar com clareza se de fato está legível ou não aquela informação. Por exemplo, eu estou gravando uma tela e quero ver se a palavra Rafael está visível. Eu teria que aumentar o zoom para eu ver numa escala muito maior, e aí com o recurso que eu falei anteriormente, o pique, eu ia ver se está o vermelho exatamente no ponto de interesse. Isso não é um zoom nativo da câmera, é um zoom temporário para que você possa enxergar onde que a câmera está focando ou não. Se você não sabe o que é uma zebra, vai descobrir agora. Vamos lá, o que é esse recurso, na verdade, que eu particularmente não utilizo no dia a dia. Em algumas câmeras é o que você tem para poder utilizar, e aí você precisa de entender o que é. Basicamente, ele vai marcar de tom zebrado aquilo que está chegando no nível de luminância que você quer. Então, por exemplo, a gente sabe que o SDR é 100 nits de brilho. Então, se você configura aqui, quer que a zebra apareça em 75%, significa que quando chegar ali no nível de brilho aproximado de 75% e tudo que tiver acima de 75% vai marcar com tom zebrado. Então isso vai permitir você não estourar. Então a zebra é útil para você tomar o cuidado com os pontos superexpostos, que seria, por exemplo, no caso de janelas. Por que usa-se esse recurso? Porque quando você vai aplicar um contraste, por exemplo, o contraste nada mais é do que você melhorar a distância entre o ponto mais iluminado e o ponto mais escuro, e aí entra porque que o HDR tem um contraste tão bonito, porque você tem uma distância muito grande entre o ponto mais iluminado e o ponto mais escuro, que seria de 1000 nits. Então, se você deixa um espacinho aqui em cima, você tem uma possibilidade de aumentar o contraste sem estourar o topo, e aí você pode utilizar aí, fazer uma exposição dentro de um limite de 80%, 75%, a não ser que seja uma janela. Mas isso aqui é uma janela já mais super exposta mesmo, bem próximo do 100. Aí não tem problema algum, você já deixa configurado
configurado, mas serve de orientação. O que nessa cena está no meu limite de informação? Porque a gente sabe, quando a informação passa do topo, ou seja, passa do branco, eu começo pela informação, e quando algo fica muito escuro abaixo do limite, eu também tenho um preto sem informação. Então, tomar um cuidado com os extremos. O preto sem informação e o branco sem informação, mas o branco você só consegue ver com a zebra. Um dos segredos para você ter uma boa imagem é você saber trabalhar muito bem com as altas luzes, que no meu caso aqui seria mais ou menos essa região, meio tom, que aí é a transição das altas luzes para a parte menos iluminada, e as sombras, né? Então aqui, ó, se eu fosse olhar no falsicolor, eu tenho uma região aqui rosada do lado direito, um pouquinho aqui, fazendo o triângulo aqui, devido à minha iluminação, que está aqui a 45 graus. E aqui atrás é onde que não tem uma marcação, que estaria com sombra. E os pontos da minha cena, por exemplo, que estão numa tonalidade azul, significa para mim que está muito escuro. Então, para que serve isso daqui? Para quem não tem o falsicolor, tem um recurso que eu vou falar posteriormente, que é o waveform, que também dá para trabalhar legal. Mas esse daqui você consegue ver com mais clareza de forma gráfica onde que está acontecendo o quê? Da mesma forma, poderia servir para regiões que estão superexpostas. Eu começaria a ver tons amarelados no falsicolor transitando para o vermelho, onde que o vermelho seria o meu limite máximo. Eu deveria evitar de ver qualquer coisa avermelhada na minha cena, porque ali eu estaria perdendo informação, captando um branco falso. Waveform, o que é isso? É um recurso que vai ter na sua câmera, e se tiver, é um recurso que compete e às vezes é até melhor do que o falsicolor, dependendo da situação. Tem muito cara profissional que gosta de utilizar o waveform. Ele é mais uma ferramenta auxiliar do seu processo de captura. O que vai fazer? Ele vai ter um escopo que, se você estiver gravando no espaço SDR, ou seja, com uma saída voltado para a REC 709, você vai ver ali variando de 0 a 100 nits, e se estiver trabalhando com REC 2020, HQ ou PQ, vai estar ali variando até 1000 ou até 10.000 nits de brilho, e aí você pode expor a imagem dentro desse range que está marcando ali. Para a rede social é SDR, então o máximo é 100 nits. O que vai mostrar? Em cada ponto da cena, onde que é o menor ponto luminoso e o maior ponto luminoso. Então, por exemplo, aqui no centro da minha cena, por exemplo, eu tenho variações ali na faixa de 20 nits de brilho até mais ou menos 80 nits de brilho. Isso quer dizer que lá na pós posso aumentar o contraste para cima e para baixo sem estourar a minha cena, e é por isso que isso é importante. Eu sei quanto que eu tenho de gordura para cima e para baixo, ou se eu quiser gravar um filme mais escuro, eu achato todo mundo já na captação para não ter que ir na pós achatar. As câmeras permitem que você faça uma configuração de metadados, que nada mais é do que o quê? Você falar qual que é o nome do projeto, o nome do clipe, o nome do rolo, enfim, tem diversas configurações que você pode colocar ali na captação para que quando você abrir o arquivo, quem for editar o vídeo, vê as informações que você colocou. É como se você estivesse documentando, registrando algumas informações. O que é o mais importante que eu julgo necessário você fazer? Se você tem um fluxo de trabalho onde que tem diversos projetos, vamos supor, se é um treinamento, então o seu treinamento são diversas aulas. Então, por exemplo, você precisa de, na hora de gravar aula 1, colocar nos metadados e falar: isso é aula 1, isso é aula 2, isso é aula 3, porque senão, na hora que você entregar os arquivos tudo solto, a pessoa vai ter muita dificuldade de entender o que é o que. Agora, quando você está fazendo um projeto só, por exemplo, é um review de uma câmera, ou seja, é esse projeto, vou fazer ele agora, tudo que está na câmera é desse projeto, pronto, acabou. Talvez não seja necessário utilizar isso. Uma coisa interessante de você utilizar são as claquetes, né? Que é aquele quadradinho onde que você bate para poder fazer a sincronização lá no áudio, porque com a ondinha do áudio, o próprio sistema aí de edição já identifica onde ele deve sincronizar, porque ele pega o áudio da claquete com o áudio do microfone e sincroniza, e nessa claquete você vai poder colocar qual que é o nome da cena e qual que é o take. O que é isso? Cena e take, que na câmera é muito chatinho de colocar. Por exemplo, você tem uma cena que acontece a pessoa abrindo a garrafa de café. Pronto. A pessoa vai ter que, por exemplo, levantar da cadeira, pegar a garrafa de café e abrir. Pronto, essa é a cena. Só que pode ser que você gravou a primeira vez. Aí é o take 1. Não ficou legal. Vamos gravar o take 2 da cena 1. Vamos gravar o take 3
da cena 1, ou seja, seria regravações da cena 1 para que o quê? Quem estivesse editando entendesse. Opa, peraí, essa é a cena 1, tem 3 takes. Vamos ver qual desses 3 takes que eu vou utilizar para dentro do meu processo de edição. Por que isso é importante? Na hora que você abre o arquivo, você já vê essa cena e você consegue rapidamente entender. Dá para fazer isso também no metadados? Dá, mas é muito mais burocrático e se o humano falhar, você vai perder essa informação. Por isso que dentro dos filmes você vê muito luz, câmera, ação e bate o craquete. Gravar áudios em câmeras. O que é melhor? Gravar com o microfone conectado na câmera ou direto no gravador? A resposta é: sempre que for possível, utilize o gravador, porque a qualidade do arquivo vai ser sempre melhor. Não use o microfone conectado diretamente na sua câmera só por causa de ter o áudio sincronizado. Hoje você pega um arquivo desse daí todo misturado, joga dentro da pasta do DaVinci Resolve, por exemplo, ele automaticamente avalia os arquivos e tenta encontrar as suas correspondências. Então, esse problema de sincronização não é um problema atual, mas se caso você for utilizar o microfone diretamente na câmera, você tem que olhar qual que é o tipo de entrada. Nessa câmera aqui, por exemplo, e muitas outras, a entrada é XLR, que é um cabinho de 3 pinos, onde você conecta ali atrás da câmera, e tem algumas que é cabo P2, e aí você precisa de comprar um cabo que seja assim, ou um conversor, vai depender do tipo de microfone que você está utilizando. Mas se você espera que a qualidade do áudio da câmera seja equivalente do áudio gravado em um gravador, você não vai conseguir. Chegamos ao fim dessa trilha de aprendizado, onde você viu as principais características que uma câmera profissional pode ter. Se a câmera que você já comprou ou vai comprar não tem esse recurso, não tem problema, você vai aprender com o tempo a usá-la com os recursos que ela tem. Lembrando que o principal na gravação de conteúdo é a iluminação. A iluminação supera a qualidade de uma câmera. A iluminação é o primeiro fator que faz com que a imagem pareça ruim. A iluminação é o principal fator dentro do seu projeto para que ele se tenha a característica esperada. Então, saiba iluminar, gerar sombras, organizar a intensidade da luz para alcançar os resultados esperados. E aí sim você pode começar a investir numa lente para ter uma estética desejada, uma câmera para ter uma estética e uma qualidade de arquivo para poder intensificar o que você captou no processo aí de gravação. E aí você vai alcançar resultados de alto nível de produção.